Fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus desde o mês de março, as agências do INSS podem voltar a realizar atendimentos presenciais a partir da próxima segunda-feira, 14 de setembro. Até lá, os serviços seguem nos canais remotos, como explica a advogada Adriana Góes. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia adiou até 14 de setembro o retorno gradual do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. A abertura das agências vai considerar as especificidades de cada cidade, bem como o volume de atendimentos realizados, o espaço físico disponível para a circulação de pessoas e as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. Levando em consideração que grande parte dos segurados que buscam os atendimentos, eles fazem parte de grupos de risco, em razão da idade e também por serem portadores de comorbidades. Os pedidos de aposentadorias e demais benefícios continuam sendo realizados por meio do site do aplicativo Meu INSS, com a utilização de senha cadastrada pelo segurado, e também pelo telefone 135. Os documentos pessoais, carteira de trabalho e outros necessários de acordo com a prestação previdenciária solicitada devem ser fotografados e anexados nas abas correspondentes. Em relação ao pedido de auxílio-doença, que depende de perícia médica, como não estão sendo realizados esses exames, o INSS está pagando um adiantamento de um salário mínimo, desde que o atestado preencha alguns requisitos, como estar legível sem rasuras, conter a assinatura do profissional emitente com carimbo de identificação no registro do Conselho de Classe, conter as informações sobre a doença e o CID, e também o prazo estimado de repouso necessário. Lembrando que aqui, às vezes, acontece algumas situações que o atestado ele aparece como tempo indeterminado. O INSS está recusando esses atestados. Então, é importante que exista um prazo estimado para o repouso necessário. Também, o segurado já tem que ter cumprido 12 contribuições inicialmente e no caso que ele tenha perdido essa condição de segurado ou que ele tenha se afastado por muito tempo da Previdência Social, quando ele volta a contribuir, é importante que ele tenha 6 contribuições. Se concedida a antecipação do pagamento do auxílio-doença, será pago o valor de um salário mínimo, cabendo pedido de prorrogação com base no prazo de afastamento contido no atestado apresentado ou apresentado atestado novo. O beneficiário será submetido à realização de perícia médica após o término desse regime de plantão reduzido em algumas situações. Primeiro, quando o período de afastamento da atividade, incluídos os pedidos de prorrogação, ultrapassarem o prazo máximo de 3 meses. Também para fins de conversão da antecipação em concessão definitiva do auxílio-doença, então caso o segurado precise do auxílio-doença por mais tempo. E quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença com base no atestado médico apresentado, por falta de algum dos requisitos que foram mencionados por mim anteriormente. Para realizar o pedido desse benefício, a pessoa tem que apresentar o atestado médico e com esses requisitos e seus documentos pessoais na aba que diz Auxílio-doença com atestado médico atendimento à distância do meu INSS. Essa medida ela entrou em vigor desde 2 de abril de 2020 e ela está prevista até 31 de outubro. Então, todo esse período ainda cabe essa modalidade de antecipação para os casos de auxílio-doença. Lembrando de que quem recebe auxílio emergencial terá o valor do auxílio descontado dessa antecipação, devido à incompatibilidade do auxílio com o recebimento dos benefícios previdenciários. As perícias judiciais estão sendo realizadas, em sua maioria, no consultório médico e, em alguns casos, com base nos documentos apresentados pelo segurado. Também é importante destacar que o INSS está testando um projeto piloto para realizar a prova de vida por meio do reconhecimento facial, usando a câmera do celular dos segurados e utilizando a base de dados do Detran e do Tribunal Superior Eleitoral. Uma nova lei aprovada no último mês pelo Senado Federal estabelece